Meus queridos, graça e paz superabunde o coração de todos vocês. É o desejo do meu coração que você possa ser bem-sucedido, integralmente, em todas as coisas, naquilo que é benéfico, positivo, e que esteja, é claro, de acordo com a vontade do Supremo Deus, o soberano Senhor. Eu quero ser bem sucinto e objetivo. Eu quero falar um pouquinho sobre o texto áureo da Bíblia, que é o versículo 16, e o capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Porque Deus, o maior ser, amou o mundo de tal maneira, o maior grau, que deu seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê, a maior oportunidade, não pereça, o mal afastado, mas tenha a vida eterna, a maior promessa da Bíblia. O amor de Deus, meus queridos, o grande amor de Deus. Não podemos dimensionar a altura, comprimento, profundidade desse amor de Deus. É profundo, inenarrável, inesgotável. Por isso que o texto, o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, ele fala ludicamente, de tal maneira, maior grau. Quem é que pode explicar esse tal maneira? Meus queridos, Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor, a base para todos os relacionamentos amorosos, meus queridos. O amor de Deus o levou a pagar o preço da redenção do homem, a vida do seu filho, meus queridos. O mais alto preço que ele poderia pagar. Jesus aceitou a nossa punição, pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida que comprou para nós. Foi ali no espetáculo deprimente da cruz que Jesus bradou Tetelestai, dívida paga. Ele carimbou, está consumado. Entregou-se voluntariamente e ao terceiro dia ressuscitou. É maravilhoso isso. Eu quero separar 3 pontos extraídos aqui do versículo 16. É claro que tem vários pontos, dá para exaurir várias mensagens. É inesgotável esse versículo 16, de tantas mensagens que podemos extrair daqui, revelada pelo Espírito Santo. Mas eu quero apresentar 3, pelo menos, meus queridos. Primeiro, o versículo 16, ele apresenta a verdadeira origem da salvação. Deus amou de tal maneira. É um amor infinito, um amor eterno, um amor incomensurável. Deus amou de tal maneira. Aqui está a verdadeira origem da salvação. Deus Pai planejou a salvação. Deus Filho executou o plano da salvação do Pai no espetáculo deprimente da cruz. E o Deus Espírito Santo aplicou as virtudes da salvação no coração de todos aqueles que creram e que ainda hão de crer na obra salvífica de Jesus. Recapitulando, Deus planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplicou. Planejamento, execução e aplicação. Deus Pai planejou a salvação, Deus Filho porque o Deus Pai planejou, Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo aplicou. É Ele que aplica as virtudes da salvação na vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso, meus queridos? Isso porque Deus amou de tal maneira. O terceiro ponto que nós extraímos do versículo 16 é que o versículo também apresenta o grande sacrifício pelo mundo. O primeiro ponto é que ele apresenta a verdadeira origem da salvação, Deus. O segundo, o versículo também extraímos do versículo, o segundo ponto, é que ele apresenta o grande sacrifício pelo mundo. Por que grande? Primeiro, porque foi uma dádiva espontânea. Deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
Ninguém obrigou Deus a fazer isso. Deus não fez isso com a cara amarrada, involuntariamente. Deus não fez isso. Ele não deu o seu filho revoltado, contra a sua vontade. Não. Ele deu porque nos amou. Foi um ato voluntário. E ele deu o melhor. Por isso que é uma dádiva espontânea. Por isso que é inenarrável e inexplicável o amor de Deus, meus queridos. Não tem como explicar essa profundidade, essa altura, esse comprimento do amor de Deus, desde de Adão até a nossa época. O amor divino, altura, profundidade. O homem pode estar no mais profundo abismo, no mais profundo poço do pecado, mas o amor de Deus alcança lá nesse profundo poço e o tira de lá e o transforma em uma nova criatura. Faz dele uma nova criatura. Faz dele um instrumento afinado e uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Não é maravilhoso? Terceiro ponto que extraímos do versículo 16, meus queridos. Esse versículo também apresenta o desígnio do amor de Deus. Primeiro, ele apresenta o canal da vida divina. Qual é o canal? Crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Esse crer é o canal de acesso para ter essa vida divina, essa vida eterna. Alguém pergunta, qual é o canal para ter acesso a tal programa? Aí alguém responde, é o canal 7, canal 12, canal 8, canal 6. E qual é o canal para ter acesso a essa vida divina? Crer. Paulo falou, respondendo para o carcereiro quando ele estava desesperado, com a espada em punho, queria tirar a própria vida. E Paulo então falou para ele, não te faça nenhum mal. E o carcereiro perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu, o grande apologista, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Esse crer é sinônimo de obediência. Crer é entrar na porta da salvação, que é Jesus, o Salvador singular. Se você quer ter acesso ao plano da salvação, a única porta singular é Jesus. Foi o que Jesus disse no capítulo 10, o versículo 9 do Evangelho segundo João. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. Isso fala de liberdade espiritual. Entrará e sairá e achará pastagem. Isso fala de alimento da palavra de Deus. Quem crê tem acesso a essa porta. Entra no plano salvador de Deus. Assim como lá na sociedade antediluviana. Para escapar do dilúvio, bastava entrar na arca. Quem quiser escapar dos rigores do inferno, basta vir a Jesus e entrar nesse plano salvador. Ele é a porta. Ele é o canal. Crer é o canal para ter esse acesso dessa vida divina, dessa vida eterna. Creia. Abre o teu coração e creia que Ele é o Salvador e que pode perdoar os teus pecados, que pode transformar você em uma nova criatura. Ele transformou a água no melhor e mais puro vinho. Ele pode transformar aquilo que a própria medicina, que as pessoas disseram e continuam dizendo que não adianta mais. Nada é impossível para Deus. Basta você crer. Creia, porque crer é o canal da vida divina. Acesse esse canal crendo e você vai receber a vida eterna. Não vai sofrer o dano da segunda morte, porque a segunda morte é a separação eterna de Deus. Creia agora. Você quer receber Jesus como Salvador? Creia. Abra teu coração e diga para você mesmo, eu quero, Senhor. Eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Você vai nascer de novo, da água e do Espírito. O Senhor vai te transformar em uma nova criatura. O terceiro ponto que aprendemos aqui, que extraímos do versículo 16, é que o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho segundo João, ele apresenta, que é o terceiro ponto, o desígnio do amor. Mas ele apresenta também, ele revela uma outra coisa. Ele revela a maneira como o mal é afastado. Se você crê,
você não vai perecer. Olha só, não pereça, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todos aqueles que creem no Senhor, que entram nesse plano da salvação, não vai perecer. Repito, não vai sofrer o dano da segunda morte. Você não vai perecer. Não quer perecer? Abra teu coração. Receba Jesus como Salvador. E você não vai perecer. Porque é o que diz aqui no versículo. Todo aquele que nele crê, não pereça. Isso é promessa. É promessa bíblica. Não pereça. Mas tem o maior benefício. E qual é o maior benefício? A maior promessa da Bíblia. A vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a maior promessa da Bíblia, o maior benefício, a vida eterna. Meus queridos, todo ser humano necessita desfrutar do amor de Deus. Através deste grande amor, Jesus tem o poder de transformar cada um de nós em alguém muito melhor, muito melhor. Se você ainda não desfrutou deste amor divino, confie e receba esta grandiosa promessa em sua vida. Jesus diz assim, ele te convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o pecado é um fardo pesado, escraviza. Você está debaixo da escravidão, da maldição da lei, dos verdugos que estão te torturando. Jesus é o libertador. Aí você precisa crer, acessar esse canal que eu falei, que é crer. Entrar nesse plano salvador, por essa porta que é Jesus. Ele te convida agora. Faça isso agora, enquanto é tempo. Não protele. O farol do tempo do Êxodo é o exemplo típico do homem que põe a sua confiança no dia de amanhã. Moisés chegou para ele e perguntou, quando queres que eu ore para Deus debelar com a praga dos rãs? E ele tacitamente respondeu, amanhã. Procrastinou, o pecado da procrastinação. Deixou para amanhã o que poderia ser feito naquele momento. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode não existir para você. Então aproveite agora. Receba Jesus agora. Receba o perdão de Deus agora. Receba a salvação agora. Receba agora essa dádiva divina. Acesse esse canal que é crer, para você entrar no plano da salvação agora. Não deixe para amanhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.